O Internacional teve, pela ironia do destino, o jogo mais complicado da temporada como a estreia do Campeonato Brasileiro. E a grande notícia é que o Internacional sobreviveu ao confronto. Não só empatou com o Flamengo no estádio do Maracanã, mas teve uma atuação que possibilitou ao Inter, em vários momentos, sair com os 3 pontos, o que dá uma expectativa e um prognóstico de um Campeonato Brasileiro extremamente competitivo, onde o Inter agora, de maneira comprovada, tem condições de ganhar de qualquer time do futebol brasileiro, onde quer que esse time jogue. A gente fala sobre o empate colorado, 1-1 no Maraca, na estreia do Brasileiro, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla, porque o empate em 1-1 com o Flamengo no Maracanã tem notícias importantes. Não só pelo ponto, que é um ponto importante, por ser fora de casa, em uma estreia da competição, é claro que é sempre importante estrear vencendo, mas o saldo dessa partida, ele é extremamente positivo, pelo que o Inter apresentou e principalmente pelo que o Inter enfrentou. O Inter enfrentou o melhor adversário do Brasil. A gente está falando do Flamengo, que é o melhor elenco do futebol brasileiro, que tem o trabalho de técnico que é mais valorizado por todo mundo, em toda a mídia brasileira, um treinador que é tido como, caso a CBF opte por um brasileiro para assumir a seleção, que tem que ser ele, que é o Felipe Luiz. O Flamengo é o melhor time do Brasil. E o Inter foi no Maracanã e jogou. E foi Inter, e mais do que isso, o Inter jogou no Maracanã contra o Flamengo, o futebol que jogou contra o Grêmio nas finais do Gauchão, e que jogou na reta final do Campeonato Gaúcho, e que jogou o ano passado, sabe por quê? Porque o Inter tem padrão. E isso é tudo graças ao técnico Roger Machado, que mostrou que está na primeira prateleira de técnicos do futebol brasileiro. Porque, contra o todo badalado Felipe Luiz, o Roger enfrentou fora de casa, sem ter o elenco do Flamengo. E em muitos momentos, eu vou dizer pra vocês, o Roger deu um nó no Felipe Luiz, em especial no primeiro tempo. E o gol do Flamengo, ele sai em um lance de bola parada meio ao acaso, porque senão seria uma vitória do Internacional. E aí é claro que a gente pode lamentar isso, porque o resultado, ele poderia ter sido melhor, e a gente poderia estar falando aqui de uma vitória fundamental, gigantesca do Inter em uma estreia do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo no Maracanã. Não foi possível, mas a gente fala de um resultado extremamente importante. Empatar no Maraca com o Flamengo não está longe de ser um resultado ruim, mas de um jogo onde o Inter foi bem. E vou dizer, o Inter foi melhor do que o Flamengo. Não muito melhor, porque obviamente a gente está falando de um dos melhores times do Brasil, que teve possibilidade também de vencer o jogo, o Flamengo, mas o Inter competiu e acho que foi melhor do que o Flamengo. O Roger não ousou na escalação, ele coloca Wesley na ponta esquerda, Rocher no gol, Borré no ataque, devolvendo algumas hierarquias que antes eram postas no elenco do Internacional. E o Inter, desde o primeiro minuto, lúcido, com a bola no chão, sabendo como marcar o Flamengo. Claramente uma estratégia do Roger de, no 4-1-3-2, onde ele marca o adversário, recuar um pouco o Fernando para a linha defensiva, e assim o Inter tinha total cobertura em cima do Juninho, em cima do Bruno Henrique, do Michael, do Luiz Araújo, que iam fazer os escapes do Flamengo. O Roger foi muito inteligente para ler isso, e o Flamengo não conseguiu dominar a partida. Mais do que isso, o Flamengo até conseguiu criar em alguns momentos, em algumas jogadas individuais, principalmente ali depois dos 15 minutos, onde o Inter aí sim baixou um pouco de produtividade. O Flamengo atacou, e aí o Rocher foi importante para salvar em alguns momentos, mas rapidamente, em um ajuste feito pelo Roger, o Inter constrói o gol, e constrói o gol com seus méritos, constrói o gol com qualidades que a gente sabe que não são ao acaso, a gente sabe que são desse time do Inter e que vão acompanhar esse time do Inter ao longo da temporada. Uma jogada por onde? Pelo lado esquerdo, com quem? Com o Bernabei. O Bernabei, ele não foi o melhor lateral esquerdo do Brasil ano passado. O lateral esquerdo é o melhor lateral esquerdo do Brasil. E no jogo de hoje ele mostrou impressionante a regularidade desse jogador, é impressionante como ele ataca, como ele marca. E é o do Bernabei, a jogada pelo lado esquerdo, que passa pelo Wesley, passa pelo Borré, cai no Bernabei, que faz um cruzamento perfeito.
Em uma movimentação do Borré e do Vitinho puxando a marcação, o Bruno Henrique sai livre no segundo pau e de chapa faz um belo gol para colocar o Inter de maneira justa no placar àquela altura. O Inter jogou muito melhor do que o Flamengo no primeiro tempo. O Inter marcou melhor, o Inter esteve mais organizado, o Inter conseguiu construir, o Fernando jogando demais. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre algumas individualidades, tá? Mas no segundo tempo o Flamengo cresceu. O Felipe Luiz, que também é um ótimo técnico, fez seus movimentos e o Flamengo achou um gol. No começo do segundo tempo o Inter até teve a possibilidade de ampliar, tá? Mas, em um escanteio, o Flamengo achou um gol, cruzamento, o Michel chuta cruzada, a bola sobra no Léo Pereira que empurra pro gol, um gol de bola parada que não foi tão construído pro Flamengo, mas depois do gol do Flamengo o Inter vive o seu pior momento, porque o Flamengo começa em um momento de instabilidade do Internacional, lançar bolas longas e ter sucesso com isso, com o Juninho e com o Bruno Henrique, que desperdiçaram algumas oportunidades. Mas depois o Inter conseguiu controlar a partida, o Roger mexeu, coloca o Carboneiro que ajuda a ter um pouco mais de posse de bola, em determinado momento ele coloca o Thiago Maia pelo lado do campo para segurar um pouco o ímpeto do Flamengo e o Inter não deixou de criar, mesmo com essa substituição defensiva. O Valencia teve a bola do jogo e um passe do Carboneiro depois de uma jogadaça do Fernando. O Carboneiro é lançado, lança o Valencia não consegue alcançar, depois até teve um lance duvidoso de pênalti e o empate por 1-1 acabou persistindo. Acho que até foi um resultado justo, o Inter mereceu ganhar, mas o empate ele foi um resultado justo porque o Flamengo, a gente sabe, é um excelente time e a gente viu um ótimo jogo de futebol no Maracanã. Agora, individualidades. A zaga do Inter impecável. Eu fiquei com medo do primeiro tempo que o Vitão fez, o presidente do Flamengo ir no vestiário do Inter e oferecer 40 milhões de euros pelo Vitão, porque o que ele jogou foi uma enormidade. É impressionante o que joga o Vitão. Bernabé, já destaquei aqui, impressionante. O Juninho fez uma boa estreia, zagueiro sério, com saída limpa, bom pelo alto. Gostei da estreia do Juninho. Mas eu quero destacar aqui a atuação de um jogador que a gente vê que está crescendo e para mim foi dos melhores em campo hoje. Percebam que o Flamengo tem no Michael talvez a sua grande válvula de escape. E o Michael saiu sem fazer nada, tá? Ele dá um chute cruzado que dá no gol no meio do escanteio, mas com a bola rolando, o jogo jogado, o Michael não fez nada. Aí depois entra quem? O Everton Cebolinha. Meu Deus, a gente sabe do perigo que é o Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha não fez nada. Porque a atuação defensiva do Bryan Aguirre, ela foi gigantesca. O Bryan Aguirre, começando a se soltar ofensivamente, fez lances interessantes. O Bryan Aguirre fez um ótimo jogo contra o Flamengo. E eu preciso destacar isso desse jogador que foi tão contestado no início da temporada. E que hoje, gente, é um titular não porque não tem outra, porque o Bryan Aguirre tá jogando bem mesmo. E o jogo que ele fez contra o Flamengo é pra credenciar isso. O cara foi muito bem defensivamente, como havia sido também nos clássicos grenais, nas semifinais do Gauchão, onde ele participou ofensivamente. Ótimo jogo do Bryan Aguirre. Aí a gente fala de Bruno Henrique, que fez o gol, jogou muito bem. O Fernando já destaquei, um monstro. Joga demais o Fernando. O Inter mostrando as suas qualidades de novo. E no jogo de mais alto nível do Campeonato Brasileiro, que é contra o Flamengo no Maracanã. Dentro disso, a estreia é extremamente positiva. Uma pena que a vitória não veio. Merecia, mas o empate foi justo e o Inter fez um baita jogo no estádio do Maracanã. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!